Oi, sejam bem-vindos à sala de aula. Sou o professor Silvio Figueiredo e vamos hoje trabalhar o tópico 1, Princípios da Óptica Geométrica. Aula 1. A óptica é uma das áreas da física. Ela se concentra em estudar os fenômenos associados a radiações eletromagnéticas. Dentre elas, a radiação visível, chamada de luz. Didaticamente, a óptica é subdividida em óptica geométrica e óptica física. O que seria a óptica geométrica? O próprio nome está dizendo geometria, geométrica, lembra geometria. Isso é, está relacionado com os princípios da óptica, cuja função é estudar os fenômenos relacionados com a propagação dessa radiação, a reflexão e a refração. Já a óptica física se preocupa com a natureza da luz, o que é a luz, e estudar os seguintes fenômenos: interferência, difração e polarização. Raio de luz foi uma maneira encontrada para representar essa radiação de forma simples, por um segmento de reta que parte da fonte para o observador. Normalmente, o raio de luz ele vem em forma de conjuntos infinitos, que nós chamamos de feixe. Esses feixes podem ser convergentes, quando eles vêm de diversas direções em direção a um único ponto. Divergente, quando ele parte de um ponto para diversas direções. E paralelo, quando esses raios de luz são paralelos entre si. Essa luz sempre vai vir proveniente de algum lugar. E o agente que produz a luz, que está emitindo essa luz, é chamado de fonte. Essa fonte pode ser classificada em, segundo a sua natureza, em primária, quando ela produz a própria luz. Isso é, quando a fonte está transformando alguma forma de energia em energia radiante. Exemplo são as estrelas, o Sol, que é uma estrela, a lâmpada acesa e outros elementos, conforme a figura. A fonte também pode ser classificada, segundo a natureza, como secundária. Quando é isso? Secundária, segundo. Isso é, na verdade, ela não possui luz própria. Ela está refletindo a luz que recebe de uma fonte primária. Isso quer dizer que, para você visualizar esse objeto, é necessário que ele esteja na presença de uma fonte primária, já que ele não emite luz. Exemplos: a lua, uma cadeira. Na verdade, a maioria dos objetos que nos cercam. Essa luz está se propagando da fonte para o observador. Está se propagando por um ambiente. Esse ambiente é chamado de meio de propagação. E esse meio pode ser transparente, quando ele permite a passagem da luz com nitidez, translúcido, quando ele permite a passagem da luz, mas sem nitidez ou com pouquíssima nitidez, ou opaco, quando ele não permite a passagem da luz. Um exemplo de um meio transparente é o ar. Um exemplo de um meio translúcido seria um vidro embaçado. O exemplo de um meio opaco seria uma parede. Essa luz proveniente da fonte também pode ser classificada segundo as suas dimensões, em pontual ou extensa. O que é uma fonte pontual? É quando o tamanho dessa fonte pode ser desprezada, devido à relação entre a distância que separa a fonte ao objeto.
Um bom exemplo é as estrelas. Uma estrela que a gente visualiza tão pequena no céu, ela é muitas e muitas vezes maior que o planeta Terra. Mas como ela está tão distante, há vários anos-luz da gente, infelizmente a gente vai considerar ela como sendo um ponto material. Já uma fonte extensa é uma fonte que suas dimensões não podem ser desprezadas, como, por exemplo, uma lâmpada fluorescente numa sala de aula. O tamanho dela não pode ser desprezado. Percebam que não é o tamanho da fonte que é importante, mas é o contexto. Por exemplo, essa mesma lâmpada que numa sala de aula é uma fonte extensa, se ela estivesse no meio de um campo de futebol e você na arquibancada, ela seria um ponto material, uma fonte pontiforme, pontual. E ela ainda tem a classificação por cor. Ela pode ser monocromática ou policromática. O que é monocromática? É quando só tem uma cor. E policromática? Quando tem várias cores. Um exemplo de uma luz policromática é a luz branca, que é a composição, certo? De todas as luzes primárias, monocromáticas primárias da natureza. Então, a luz branca é uma luz policromática. A luz, basicamente, vai ser estudado dois fenômenos. Que fenômenos são esses? A reflexão, que é um fenômeno quando a luz, ao incidir na superfície que separa dois meios, ela vai ser devolvida. Isso é, vai bater e voltar. Essa reflexão pode ser regular ou difusa. O que seria a reflexão regular? O próprio nome está dizendo é regular. É quando essa superfície é tão bem polida que, ao lançar um feixe de raios paralelos, esse feixe vai refletir de forma a um feixe de raios paralelos. Essa superfície, na verdade, vai refletir a fonte. Então, por exemplo, se eu me colocar diante de uma superfície perfeitamente polida, que nós vamos chamar de espelho, eu vou ver não o espelho, mas sim o reflexo da minha imagem, o meu reflexo, e o reflexo de tudo que tiver à minha volta, certo? Então, essa é a reflexão regular. E a difusa? É quando a superfície não é regular, é uma superfície irregular, sinuosa, e aí o raio de luz, ao bater na superfície, ele reflete de forma irregular, de forma difusa. Isso vai mostrar as irregularidades da superfície. É exatamente esse tipo de reflexão que permite que nós observemos os objetos. Você consegue identificar que isso aqui é uma caneta? Por quê? Porque é uma reflexão difusa. Se fosse uma reflexão regular, ao você olhar para essa caneta, você estaria, na verdade, vendo o reflexo do seu rosto, que é o que acontece quando você olha para um espelho. O segundo fenômeno é a refração. O que é a refração? É a passagem da luz de um meio para outro. Então, imagine você jogar um feixe de raios paralelos, ao incidir na superfície que separa os dois meios, esse feixe refrata. Vale ressaltar que a refração vem acompanhada da reflexão. Essa refração também pode ser regular ou difusa, mas o nosso objetivo vai ser estudar regular. De antemão, eu já digo a vocês, tanto a reflexão como a refração
serão estudados em tópicos separadamente. Nesse tópico, a gente só está frisando os princípios da óptica geométrica. Um terceiro fenômeno, que na verdade não tem muito que se estudar, é a absorção. Por que não tem muito? Porque, opticamente, a luz vai bater na superfície e será absorvida. Em outras palavras, a luz vai se transformar, essa forma de energia, que é a energia luminosa, vai se transformar normalmente em energia térmica. Certo? Se você sai de dia para passear na rua, você vê que a luz solar esquenta seu corpo. Certo? Então, o que está acontecendo? Parte da energia está sendo absorvida. Normalmente, os três fenômenos ocorrem simultaneamente, não obrigatoriamente os três. E aí você tem a primeira consequência desses fenômenos, que é a cor do objeto. Nós vamos ter, e aí eu vou lembrar vocês, a cor de um objeto é uma propriedade da matéria. Então, cada material tem uma cor. E essa cor ela é mostrada à pessoa, ao observador, através da combinação entre a reflexão e a absorção. Em outras palavras, nós vamos ver a cor que é refletida. Porque é exatamente o que é refletido no objeto é o que vai ser captado pela nossa visão. Os objetos, quando iluminados pela cor branca, lembrando que a cor branca é uma cor policromática, formada por 7 cores primárias: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Não sei se vocês perceberam que eu só marquei o vermelho, o verde e o azul. Porque realmente essas cores são as primárias. As demais já são uma composição dessas três. Mas vamos trabalhar com essas cores, 7 cores. O que é que vai acontecer? Quando você ilumina um objeto com a cor branca, que é a combinação de todas as cores possíveis, parte é absorvida e parte é refletida. O que vai ser refletido? A cor do objeto. Então, por exemplo, nesse primeiro objeto, eu enxergo que é vermelho ele. Porque ele está refletindo somente o vermelho e absorvendo os demais. A mesma coisa aqui, ó, verde, azul. Certo? Aqui você está vendo branco. Por quê? Porque o objeto está refletindo todas as cores. E aqui você está vendo o corpo negro. O corpo negro significa que está havendo uma absorção total. E aí você tem que prestar bastante atenção numa cor. Um objeto se apresenta branco quando iluminado pela luz branca, reflete todas as cores. Um objeto que se apresenta preto quando iluminado pela luz branca, absorve todas as cores. Então, se eu tenho um objeto branco e jogo sobre ele a luz branca, eu vou ver o branco, porque aquele objeto é capaz de refletir tudo. Mas se o objeto for vermelho e iluminar pela luz branca, só vai refletir o vermelho, então eu só vou enxergar vermelho. Se o objeto é preto, ao ser iluminado pela luz branca, ele absorve tudo. Então, na verdade, nada vai chegar na minha visão. Em outras palavras, eu vou achar que aquela região não está emitindo luz. Então, eu considero como sendo corpo negro. Agora, cuidado quando você ilumina um objeto com a luz monocromática.
Por exemplo, um objeto branco é capaz de refletir tudo. Mas se ele é iluminado pela luz vermelha, ele é capaz de refletir a luz vermelha. Só que ele só está recebendo vermelho, então ele só pode refletir vermelho. Então eu passo a ver aquele objeto na cor vermelha. O mesmo acontece com o objeto vermelho. Se eu iluminar com a luz vermelha, eu vou ver vermelho. Mas se eu pegar um objeto azul e iluminar com a luz vermelha, o vermelho é absorvido. E como vai ocorrer a absorção de toda a luz que está incidindo sobre o objeto, para mim, ele vai me parecer como sendo negro. Correto? Então, a cor do objeto vai depender da luz que está sendo emitida sobre ele e do fator de reflexão e absorção. Vale ressaltar que é um tipo de problema muito recorrente, principalmente no Enem. Então, vamos adiante. Quais são os princípios da óptica geométrica? São 3. O primeiro é que a luz propaga em linha reta. E a maior prova disso é a maneira com que a gente representa a luz, um segmento de reta. Então, para a gente, que vamos trabalhar sempre com meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. É dessa maneira que o nosso cérebro vai raciocinar. Segundo princípio, a independência dos raios. Vocês estão vendo nessa pequena simulação que quando os raios de luz se interceptam, vai ocorrer uma interferência entre eles no ponto de interseção. Mas após o ocorrido, eles seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Em outras palavras, vamos supor, eu tenho 2 refletores aqui. Vamos supor que um refletor seja azul e o outro seja vermelho. Nesse ponto, você vai ter a combinação do azul com o vermelho. Após esse ponto, azul com vermelho, ele segue o seu caminho. Então, aqui continua sendo vermelho, aqui continua sendo azul. Só no ponto de intersecção é que ocorre a interferência. Mas a interferência não é nosso objetivo de estudo. Vai ser o objetivo do estudo da óptica física. E o terceiro e último princípio é exatamente da reversibilidade. O que é isso? É que o caminho seguido da luz de um observador, de uma fonte para um observador, certo? Não muda se eu trocar de posição o observador e a fonte. Então, se eu pegar, como está aqui no desenho, 2 fontes, A e B, se eu jogo um laser, pronto, 2 lasers, se eu jogo um laser de A para bater em B, e eu jogar um laser de B para bater em A, o caminho seguido pelo laser de A e o laser de B são os mesmos. Só vai haver uma inversão de sentido. Isso quer dizer que tudo que eu consigo visualizar através de um espelho pode me visualizar. Então, se eu estou olhando no retrovisor do carro, por exemplo, e vejo o rosto de um amigo meu que está no banco de trás, esse meu amigo, ao olhar para o retrovisor, vai me ver meu rosto. Então, essa é a ideia, isso é a reversibilidade. Tudo que você enxerga é visto também por você, vai ser visto por outra pessoa. Certo? E aí, a gente termina os princípios da óptica geométrica. E para poder fixar esses princípios, vamos ver alguns problemas. Primeiro problema. O autor, o músico Freddie Mercury, está descontrolado de euforia e afirma estar viajando na velocidade da luz. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo tem um valor de 3 vezes 10 oitava e que ele representa o limite físico da velocidade. O que significa isso? Que esse valor é o valor máximo, é o limite, é um valor máximo.
Se fosse possível Freddie Mercury viajar à velocidade da luz e saísse da Inglaterra, em que lugar aproximadamente ele chegaria se voasse durante 8 minutos? Primeiro, eu poderia responder essa questão direto. Basta que eu me lembrasse que, de acordo com a gravitação universal, isso é normalmente visto em gravitação universal, a distância entre o Sol e a Terra seria equivalente à distância percorrida pela luz em 8 minutos. Então, a distância que Freddie Mercury estaria da Inglaterra seria equivalente à distância do Sol à Terra. Logo, a resposta dessa questão é a letra A. Mas, supondo que o aluno não se lembre, o que é que ele quer saber? Na distância, a luz não anda com velocidade constante, então velocidade é deslocamento sobre tempo. Isso quer dizer que deslocamento é velocidade 3 vezes 10 a oitava, vezes o tempo. Só que cuidado, são 8 minutos. E aqui a velocidade está em segundos. 8 minutos equivale a 480 segundos, já que 1 minuto são 60 segundos. Logo, o deslocamento da luz seria de 1440 vezes 10 a oitava metros. Colocando em notação, seria 1,44 vezes 10 elevado a quanto? Para eu colocar em notação, eu tive que andar 3 casas. Então, eu tenho que somar 3 aqui. Logo, ficaria 10 elevado a 11 metros, confirmando que a resposta é a letra A. Beleza? Joinha. Então, vamos para a segunda questão. Enem, como eu tinha já comentado, o olho humano normal tem 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para o tom vermelho, um tipo para o tom azul e outro tipo para o tom verde. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das 3 cores básicas, como indica a figura. Então, quais são as cores básicas? Vermelho, azul e verde. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência dos receptores da cor vermelha. Isto é, quem tem esse tipo de daltonismo não percebe o vermelho. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa de visão normal e outra com um caso severo de protanopia. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa não enxerga o vermelho. Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizados as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificam a mesma cor? Então, desses cartões, quem é que identifica a mesma cor? Perceba, quem tem esse tipo de daltonismo não enxerga o vermelho. E automaticamente não vai enxergar nenhuma cor que seja
tenha o vermelho como parte, certo, da composição. Então, ele não enxerga o vermelho, não enxerga o amarelo, não enxerga o branco e não enxerga o magenta. Porque essas três composições têm o vermelho como parte componente. Então, ele não enxerga o vermelho, não enxerga o magenta, não enxerga o amarelo, não enxerga o branco. Quer dizer, então, que essa pessoa com daltonismo não vai dar nenhuma dessas respostas. Então, a única alternativa que a pessoa de visão normal e a pessoa com esse tipo de daltonismo dá a mesma resposta, identifica a mesma cor, é o azul. Joinha, meus lindos. Então, vamos à próxima questão. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte da matéria que vem do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessando o ar. Isso, pois certamente isso respuga bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Em outras palavras, a luz não pode ser considerado um objeto. O texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz seja o quê? Se você ler aqui as alternativas, para ele não ser uma bala, uma flecha, você tem que eliminar o modelo corpuscular definido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Esse modelo definido por ele serviu para explicar diversos fenômenos. Só que alguns outros fenômenos não deram para ser explicados com esse modelo. Por quê? Porque ele fere algumas regras da física. O que a gente verifica, vai verificar posteriormente em outro tópico da física, que é a física moderna, a física quântica, é que o modelo corpuscular de Newton, como o modelo ondulatório, são dois modelos aceitos, porque a luz ela tem os dois comportamentos dependendo do fenômeno. Beleza, meus queridos? Então, vamos à próxima questão. Questão 4. Considere um observador frente a três anteparos em um meio homogêneo e transparente, cada um com um orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desse orifício, o observador consegue enxergar a chama, devido ao que princípio da óptica? Pessoal, direto aqui, ó. Por que ele está conseguindo enxergar a chama? Porque a luz proveniente da chama está passando pelos orifícios, que por sua vez estão alinhados ao observador. Significa que a luz está vindo em linha reta. O que significa isso? Significa que esse fenômeno é o princípio da propagação retilínea da luz. Joinha, meus lindos. Então, vamos ao próximo problema.
Questão 5. Observe atentamente a imagem abaixo. Temos uma placa metálica de fundo preto, onde a qual foram escritas palavras com cores diferentes. Suponha que as cores utilizadas sejam constituídas por pigmentos puros. Ao levarmos essa placa para um ambiente absolutamente escuro, iluminado com a cor azul, as únicas palavras e a cor resultante, respectivamente, que serão percebidas pelo observador de visão normal é. Preste atenção. Nós vimos aqui agorinha. Por que o fundo é preto? Porque a região está absorvendo toda a luz branca. Por que eu vejo vermelho, verde, amarelo, azul e branco? Porque cada região aqui está refletindo. Aqui só reflete vermelho, aqui e aqui só reflete azul, aqui e aqui só reflete o verde, aqui o azul, aqui reflete todas as cores e aqui só o amarelo. O que é que nós vamos ver? Ao iluminar pelo vermelho, a região preta vai continuar preta. Todas as palavras que não são azuis ou brancas vão absorver o azul. Então, vão ficar pretas. Então, a gente só vai ver as palavras que são brancas e azuis quando iluminadas pelo branco. No caso, seria a palavra preto, verde e vermelho. E a cor resultante seria exatamente a cor azul. Certo? E o preto. Então, no caso, o que é que a gente ia ver? A gente ia ver a palavra preto, verde, vermelho e a placa preta e azul. Correto? Essas seriam a resposta dessa questão. Joinha? Então, vamos para a sexta questão. Sob a luz do solar, Tiago é visto por pessoas com visão normal para cores usando uma camisa amarela. Então, significa que Tiago está vestindo amarelo. E Diana vestido branco. Então, Diana branco. Claro que isso iluminado pela luz do sol, que é a luz branca. Então, significa que as pessoas estão vendo a camisa de Tiago e o vestido de Diana da cor que eles são. Só que agora, ó, se iluminados exclusivamente pela luz azul, o que é que vai acontecer? Quando eu jogo a luz azul aqui, a camisa amarela, a blusa amarela de Tiago, absorve o azul. Então, como ela só está recebendo azul, ela deixa de refletir. Vai haver uma absorção total. Isso é, eu vou ver a camisa preta. E o vestido? O vestido é branco. Ele tem a propriedade de refletir todas as cores do espectro. Então, ao receber azul, ele vai refletir o azul. Significa que eu vou passar a ver a roupa de Tiago e Diana, respectivamente, preta e azul. Beleza, meus queridos? Então, vamos à próxima questão. Uma brincadeira proposta em um programa científico
de um canal de televisão consiste em obter uma caixa de papelão grande, abrir um buraco em uma de suas faces que permita colocar a cabeça em seu interior, um furo na face oposta, a qual o observador olha. Dessa forma, ele enxerga imagens externas projetadas à sua frente, através do furo, e à sua costa. Esse fenômeno óptico baseia-se em... Em que fenômeno isso aqui se baseia? Pô, isso é possível porque esse pequeno furo vai selecionar raios de luz provenientes do objeto que está sendo projetado no fundo da caixa. Isso só ocorre porque a luz se propaga em linha reta. Portanto, a resposta dessa questão é a letra E. Esse fenômeno está associado com o fenômeno de propagação retilínea da luz. Seria impossível esse fenômeno se a luz não se propagasse em linha reta. Oitava questão. Um estudante possui uma luminária constituída por 3 lâmpadas de mesma intensidade sobre a mesa. Cada lâmpada emite uma luz primária. Então, significa que eu tenho uma lâmpada que é vermelha, a outra é azul e a outra é verde. Essas são as luzes primárias. Para verificar os conhecimentos aprendidos na aula de física, ele faz 3 experimentos. Figura 1, figura 2, figura 3, nos quais direciona as 3 lâmpadas para uma palavra colocada sobre a mesa. Na figura 1, em que as 3 lâmpadas estão acesas, e na figura 3, em que apenas a lâmpada 2 está acesa, o estudante visualiza a palavra física na cor verde. Pessoal, na figura 1, você tem as 3 lâmpadas acesas. Então, significa que a região está sendo iluminada pela luz branca, que é a composição dessas 3 luzes primárias. E se você vê a palavra física verde, é porque a palavra física é verde. É por isso que na figura 3, que está sendo iluminada somente por uma lâmpada, você também vê verde, porque essa lâmpada 2 é a lâmpada verde. Só que, infelizmente, nenhum local aqui está me dizendo que a lâmpada 1 e a lâmpada 3, qual é vermelho e qual é azul. Eu já sei que as duas são vermelho e azul, mas qual eu não sei. Então, vamos lá. O item 1. Vamos ver qual está correto. Na figura 1, ocorre a união das 3 cores primárias. Beleza. Só que ele diz aqui que é amarelo, vermelho e azul, as cores primárias. E amarelo não é uma cor primária. O amarelo já é uma composição de 2 cores. Vocês viram numa questão anterior que o amarelo é a junção do verde com o vermelho. Então, o item 1 está falso. Na figura 2, a palavra física aparece na cor preta. Porque as luzes que incidem sobre ela são azul e vermelha. Você olha na figura 2. A palavra física é verde. Como ela não está sendo iluminada pelo verde, ela vai estar absorvendo a luz 1 e 3. Então, ela vai aparecer com a cor preta. Logo, esse item é verdadeiro. A lâmpada 2 emite cor verde. Por isso, a palavra física na figura 3 aparece verde. Verdadeiro. A gente já tinha comentado isso. A relação entre as frequências das lâmpadas 1, 2 e 3 é F3 menor que F2 menor que F1.
Portanto, as cores das lâmpadas 1, 2, 3 são vermelho, verde e azul, respectivamente. Eu não posso afirmar isso. Eu não sei quem é a lâmpada 1 e a lâmpada 3. Eu sei que uma é vermelha e outra é azul. Mas qual é qual, não tem como saber. Item 16. A palavra física aparece na cor preta na figura 2. Correto até aí. Porque as lâmpadas 1 e 3 formam a cor preta. Não. Não, a cor preta não é a composição das cores primárias, é a ausência das cores primárias. Então, falso. Logo, o meu somatório é o meu somatório, que vai ser a minha resposta, vai ser, eu vou botar aqui pequenininho mesmo, minha resposta é 2 mais 4, 6. Essa é a minha resposta. E assim, meus queridos, eu desejo a vocês um bom estudo, certo? Espero que essa aula facilite a vida de vocês. Obrigado e até a próxima